Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Às vezes no Terrorcast, que é um quadro aqui que é onde eu conto relatos sobrenaturais, tipo um podcast, ou então enquanto eu faço a minha make, que é o quadro Make com Relatos. E bom, se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. E bom, todos os conteúdos postados aqui também estão disponíveis lá no Spotify e o link do meu podcast lá também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E bom, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo, então bora pro relato de hoje. Mas antes, caso você ainda não seja inscrito, não se esqueça de se inscrever, porque tem vídeos novos aqui todos os dias, de segunda a sexta. E também de curtir o vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma. E se tiver disponível a opção de hypar este vídeo, hypa pra mim, porque também ajuda muito. E bom, hoje vai ser apenas um relato, que vai ser um relato sobre Maledite. E vai ser porque é um relato muito grande, então se eu fosse colocar ele em uma coletânea com só relatos de Maledites, ia ficar extremamente comprido. E bom, se você caiu aqui de paraquedas e é a primeira vez assistindo algum vídeo meu, eu sei exatamente, eu sei muito bem que o termo Maledite foi criado pelo canal Assombrado, e eu sempre gosto de deixar bem claro quando eu faço algum vídeo sobre Maledite, porque eu sei que é um tipo de vídeo que atrai muito seguidor novo, né? Então, é muito inscrito novo, na verdade, né? Aqui no YouTube se fala inscrito. Mas eu sei que o termo foi criado pelo canal Assombrado e a Ana me autoriza a contar relatos sobre Maledite. Então, assim, é algo que não tem problema nenhum nisso, então não venha problematizar. Porque como eu sempre falo, eu e a Ana somos besties, então não precisa disso. Somos besties, a gente se segue no Instagram. Mas enfim, ela sabe o carinho que eu tenho por ela, então é algo que não há problema, então não precisa ver maldade nisso, tá bom? E assim, eu sempre gosto de sempre reforçar isso em todas as vezes que eu falo sobre Maledites, porque às vezes chega seguidor inscrito novo e às vezes acha que eu tô sendo desrespeitosa e tudo mais, mas é algo que a própria dona do canal me autorizou, então não há problema algum. E é isso, gente. Pra quem me segue lá no Instagram, eu até tinha postei um print, porque quem separa os relatos é a minha irmã, então eu postei um print dela falando sobre este relato aqui, que eu ia passar raiva lendo. Não li ele todo, mas acredito que eu realmente vou passar raiva, então vocês também vão passar raiva junto comigo. Então, agora sim, chega de conversa fiada e vamos pro relato. E o nome desse relato se chama Talvez Eu Tenha Sido a Pior Maledite de Todas. Talvez ela ainda tenha dúvidas. E olha que eu só li metade, hein? Vamos lá. Olá, Liandra, me chamo Maria, nome fictício. E pode ler sem problemas, pois os demais nomes estarão trocados. Já adianto que a história é bem longa. E eu resolvi te contar após assistir um vídeo em seu canal sobre Maledites. Eu entendi que você explicou que foi um termo criado por um outro canal, mas confesso que eu só fui ter conhecimento do que é uma Maledite assistindo esse vídeo em questão no seu canal. E aí eu me dei conta de que eu fui uma Maledite. Mas bom, sem mais enrolações, vamos à história. Hoje tenho 45 anos. Porém, temos que voltar no tempo, para quando eu estava com 16 anos de idade. Minha família era composta por mim, Maria, meu pai Antônio, minha mãe Mara e meu irmão Felipe. Meu irmão, ele é 1 ano mais novo que eu. E bom, desde assim que eu me entendo por gente, a minha família passava por muitas dificuldades. E assim, os meus pais sempre davam o sangue para pôr comida na mesa e não faltar nada dentro de casa. E assim, eu confesso que até os meus 12 anos de idade, eu não tinha muito conhecimento sobre essa falta de dinheiro. E assim, o tanto que éramos pobres, sabe? Eu só fui perceber mesmo essa pobreza em que vivíamos quando, aos 12 anos de idade, os meus pais conseguiram um emprego Os dois conseguiram um emprego em um mesmo lugar. Minha mãe seria a doméstica e o meu pai o motorista de uma família muito rica. E como eles moravam em um bairro mais afastado de onde nós morávamos, eles ofereceram aos meus pais a casa para empregados que tinha na propriedade.
e ela ficava bem atrás da grande mansão da família, porém dentro da propriedade da mesma. Lembro que, sem pensar duas vezes, os meus pais aceitaram. E eu acho assim que só o fato de ter uma casa para empregados, vocês já podem imaginar o quão rica era essa família. Ali, Leandra, a minha assim, concepção de vida mudou totalmente. E eu passei a perceber o quão pobre a gente era. Assim, e não tinha um dia sequer que eu não imaginava eu tendo aquela vida, sabe? Ter empregada, piscina em casa, carro do ano, poder comer o que quiser, viajar e por aí vai. E assim, apesar de que os patrões ali dos meus pais eram boas pessoas, existiam limites, né? Nós não podíamos transitar no jardim. Havia inclusive uma saída que era por trás ali da propriedade. Então assim, era por onde a gente entrava e saía na casa dos empregados. Nós, no caso eu e meu irmão, também não podíamos entrar na casa. Somente os meus pais ali, que eram os empregados, então podiam. Não tínhamos acesso à piscina e a nenhuma regalia. Até quando havia festa dos filhos pequenos do casal, eu e meu irmão não íamos. E nem os meus pais, até porque não era o trabalho deles. No máximo, assim, ganhávamos coisas da festa, depois que ela acabava. Só que assim, eles não eram pessoas ruins. Só estou explicando como funcionava, mas no geral eles eram até bons demais. Nos dava roupas, não deixava faltar comida, sabe? Eles percebiam que a gente era bem humilde. Mas eu quis explicar que assim, tinha um limite, sabe? Não era uma coisa assim que a gente, né, podia fazer o que bem entender. Eles eram bons, mas tinham limites. Mas enfim. O tempo foi passando e aí eu completei 16 anos. Os meus pais estavam no mesmo emprego, então ainda morávamos no mesmo lugar. E sabe aquela vontade de vencer na vida? E poder viver ali aquela vida que eu vi os outros vivendo, como se fosse uma peça de teatro e eu só podia ficar ali da plateia, sabe? Então, essa vontade ela só crescia. E eu ali ficando mais velha, comecei a achar meio humilhante, sabe? A vida que a gente levava. Porém, os meus pais e o meu irmão não. Eles não ligavam e estavam felizes com a vida que tinham. Mas enfim, lembro como se fosse hoje. Era dia 16 de maio, eu nunca vou esquecer nem o dia e nem o mês. Foi quando uma família nova se mudou para a casa ao lado. Casa essa, Leandra, que eu era completamente apaixonada. Era uma casa bem mais chique do que a casa dos patrões ali dos meus pais. E, inclusive, essa propriedade ficou um bom tempo com placa de vende-se. E ninguém vendia. E eu lembro que sempre ficava namorando aquela casa, sabe? Sonhando em um dia poder ter dinheiro para comprar ela. Guardem bem essa informação. E bom, só assim para vocês entenderem um pouco melhor, a forma como essa casa vizinha ficava posicionada, da minha casa ali dos fundos, a gente conseguia meio que ouvir o que as pessoas da outra casa conversavam. Porque literalmente era só um muro que dividia. E eu, como ficava em casa à toa depois ali que chegava da escola, eu adorava ficar ouvindo a vida ali. E bom, esses novos vizinhos eram o Marcos, que era o pai, Andréia, a mãe, Vinícius, o filho do casal que tinha a mesma idade que eu. Vinícius era um rapaz muito bonito, assim como o pai. E logo que vi ele e reparei assim no jeito meio bobinho dele, pensei, essa é minha chance de eu conseguir algo. Bom, de vez em quando a gente se via, sabe? Como vizinhos mesmo, e se cumprimentava. E eu era uma jovem muito bonita que chamava bastante atenção. Então, não foi muito difícil, sabe? Fazer ali com que Vinícius notasse a minha presença. Porém, eu sabia que precisava de mais. Até que um belo dia, eu escutei eles comentando sobre estar precisando de uma estagiária na empresa que, pelo que eu entendi, era da família e Vinícius e seu pai tocavam a empresa.
Mesmo ele sendo novo e estudando, ele ajudava o pai na parte da tarde / noite. Enfim, logo pensei, essa vaga será minha. Eu, pra frente que sou, uns 2 dias depois que eu ouvi essa conversa, cheguei até Vinícius e perguntei se na empresa de sua família não tinha alguma vaga que eu me encaixasse. Expliquei, que estava precisando e ele sabia que eu era a filha da empregada também. E que apesar de morar ali em um bairro de rico, eu era pobre. Então, ele me passou o endereço e disse que era para eu passar na empresa. E me falou o dia que seria bom eu ir. Bom, eu fui e lembro até hoje que Andréia, sua mãe, estava lá e me recebeu super bem. Ela não costumava trabalhar ou ficar na empresa, mas nesse dia ela estava. E ela foi, assim, uma pessoa muito agradável comigo. Bom, eu fiz a entrevista e todos gostaram muito de mim. Então, no final das contas, eu fui contratada. E foi ali, trabalhando no mesmo ambiente que Vinícius, que eu comecei a jogar o meu charme pra ele, que não demorou muito a cair. Bom, começamos a sair, depois, a ficar. E assim, eu não via a hora dele me pedir logo em namoro. Mas isso não acontecia. E eu lembro que essa enrolação toda durou ali uns 6 meses e nada dele querer oficializar, a relação. Eu ficava com uma certa raiva, mas também não queria deixar isso pra lá, porque eu sabia que era essa, a minha oportunidade de ficar rica. Bom, nesse meio tempo, um dia recebemos uma notícia triste. A minha avó paterna havia falecido. E tivemos que ir até o estado onde ela morava para o tal enterro. Como era bem distante, tudo aconteceu assim de uma hora para outra, acabou que perdemos o enterro. Mas quando chegamos na cidade de minha avó, meu pai, foi até o cemitério para prestar ali as suas homenagens a ela. Minha avó Ângela era uma pessoa difícil, tinha um temperamento forte e era conhecida por ser uma grande bruxa ali da região em que morava. Então, por conta disso, ela era um pouquinho odiada, Porque fazia umas bruxarias aqui, outras ali, mas enfim. E bom, após sua morte, seus pertences foram meio que divididos entre os filhos, já que meu avô também já era falecido e ela morava sozinha. Bom, quando fomos até a casa dela, para os meus pais escolherem ali o que eles queriam, acabou que não pegaram nada, porque o que mamãe havia gostado ficaria muito difícil de trazer, já que teríamos que pegar um ônibus para retornar para o estado e cidade em que a gente morava. Mas lembra que eu comentei que ela era uma poderosa bruxa? Pois bem, ali, fuçando em seu quarto, eu achei um livro. Livro esse que foi feito pela minha própria avó e feito à mão. E nele, pelo que vi ali folheando um pouco para entender do que se tratava, percebi que ali haviam vários feitiços. E tinha feitiços para todo tipo de coisa que vocês possam imaginar. E bom, sem que ninguém visse, eu peguei o livro e escondi em minha mochila. Bom, quando chegamos finalmente em casa e eu pude me trancar em meu quarto, eu comecei a folhear o livro e lá achei um feitiço que pode ser comparado a uma amarração amorosa. E Leandra, eu não vou explicar como o feitiço foi feito para não dar ideia, porque sei que muitos jovens te seguem. Mas enfim, fiz o meu primeiro feitiço baseando-se ali no livro, e esse feitiço foi para que Vinícius me amasse tanto a ponto de fazer qualquer coisa por mim. E o feitiço deu certo. Vinícius me pediu em namoro, sua mãe me tratava como uma filha e eu frequentava cada vez mais a casa. Já estava inserida ali aonde eu tanto queria. E a mãe dele gostava tanto de mim que me dava vários presentes, roupas, maquiagens, me levava ao salão junto com ela e ela falava que eu era a filha que ela não pôde aproveitar. E já já vocês vão entender porque eu falei dessa forma. Só que assim, quanto mais eu ia conhecendo melhor eles e a família, eu ia descobrindo coisas horríveis em relação a essa família. Bom, havia mais um membro da família, a irmã de Vinícius, que se chamava Patrícia.
mas morava com a avó materna por não suportar os problemas familiares e também porque ela era filha apenas de Andréia, de um primeiro relacionamento que não deu certo. E aí, com o tempo, eu até passei a entender Patrícia, porque que ela se afastava, pois eles eram bem problemáticos. E ela tinha 20 anos na época em que eu tava ali entrando pra família e tudo mais. E foi por isso que eu mencionei antes que a Andréia falava que eu era a filha que ela não podia aproveitar. Porque Marcos não aceitava muito bem essa filha, então ela ficava com a avó. Então a Andréia quase não tinha contato com ela. Só uma pausa, gente. Bom, Vinícius, apesar da aparência de bobinho, de bobo não tinha nada. E usava muitas drogas pesadas. Era aquele típico riquinho que, sabe, achava que tinha muita pressão sobre a cabeça. E assim, eu passei situações horríveis com ele que eu só não deixei mesmo e deixei assim tudo passar pensando no dinheiro. Inclusive, ele falava umas coisas que na minha cabeça passava. Eu não acredito que esse menino tenha esses pensamentos. Mas eu só sorria e acenava como se tudo que ele estivesse falando estivesse certo. Coisas como, sabe, ele querendo dizer que ele tinha uma vida muito difícil e que ele era um coitado e tudo mais, era muita pressão. Coisas de gente rica, sabe? Mas enfim. Sem querer, eu também acabei descobrindo que Marcos era bem infiel à sua esposa e que tinha um caso bem antigo com uma funcionária. Eu acabei guardando esse segredo pra mim. Então assim, Marcos não fazia ideia que eu sabia disso. E eu só descobri porque uma certa vez tive que voltar à empresa, pois havia esquecido umas chaves. E quando eu voltei, eu dei de cara com os dois ficando, mas eles não me viram. Mas enfim, assim, um ano se passou. Eu já estava com 17 anos e já estava até ocupando um cargo bom na empresa. Até porque, né, eu era a namorada do filho do dono. Então a minha vida era basicamente conciliar a escola, a empresa e os meus estudos da magia, que continuei firme. E nessa época eu já estava muito boa e praticando bastante. Inclusive, eu gostava muito de testar essas magias no Vinícius e também em sua mãe. E eu perdi as contas de quantos feitiços eu fiz para aqueles dois. E bom, como mencionei acima sobre ter jogado feitiços à mãe de Vinícius, assim, foi porque eu queria cada vez mais. Eu queria cada vez mais e mais aquele carinho que ela me dava. E os presentes, sabe? Inclusive foi na base da magia que eu fiz ela até pagar a mesma escola que ela pagava pro Vinícius, pois eu queria as mesmas oportunidades. Mas enfim, o tempo foi passando, eu já estava ali há um ano com o Vinícius e assim, Leandra, eu não o suportava mais. Eu achava ele um viciado escroto e eu sentia que eu precisava fazer algo, sabe? Não dava pra continuar nisso mais. E foi aí que eu comecei a olhar Marcos com outros olhos e logo pensei, ele é infiel mesmo, então vai que eu consigo. E bom, diante das circunstâncias, eu sabia que eu ia ter que usar magia, porque eu era bem mais nova e ainda por cima namorava o filho dele. Então, eu coloquei em prática um feitiço para chamar a atenção do homem. Um que eu não precisava ter tido ali algum tipo de contato com ele antes, porque isso não havia acontecido, era o que eu queria que acontecesse. E bom, estudei bastante o livro e coloquei o tal feitiço em prática. E deu certo. Ficamos pela primeira vez no escritório. E assim, eu amei ter ficado com ele. E ali começamos um caso. E por ele não era só interesse, eu realmente estava apaixonada. E com o passar do tempo, eu queria que ele largasse toda a sua família e ficasse comigo. Apenas comigo. Só que assim, não era assim que a banda, não é assim que a banda toca, né? E pra piorar tudo, lembra a moça com quem ele também tinha um caso lá da empresa? Pois bem, ela acabou ficando grávida. E eu soube disso quando o Marcos me contou, dizendo que nosso caso tinha terminado ali.
pois ele iria assumir a amante e largar a sua mulher, pois a gravidez já estava avançada e ele pensou sobre isso durante muito tempo. Inclusive, quando nós começamos a ficar, ele já sabia que ela estava grávida. E assim, quando ele resolveu contar pra mim, ela já estava indo pro 6º mês de gestação. Provavelmente eles só seguraram esse tempo todo porque eles estavam sem jeito, né, de como ia dar essa notícia do que fazer com a situação. E conforme ele ia me contando, eu fiquei assim, possessa de raiva. Só que na frente do Marcos tentei não esboçar reação. Mas eu fiquei com um ódio puro e genuíno desse neném e da mulher, que estava toda feliz achando que ia finalmente ter a vida que eu queria, que eu estava planejando pra mim. Porém, eu não ia deixar isso acontecer. Então logo pensei, mas isso não vai ficar assim, mas não vai mesmo. Então, eu recorri ao livro, onde fiz uma das magias mais poderosas que havia nele. Uma magia na qual não revelarei o nome, mas fiz querendo a morte da criança e da mãe. Esse feitiço me deu muito trabalho. Também não vou contar como fiz, mas eu precisei ir até o cemitério, só para vocês terem um pouco de noção do quão pesado o feitiço foi. E bom, para contextualizar vocês, os planos de Marcos e da amante eram o seguinte. Ela pediu demissão e foi para a cidade de seus pais. E Marcos disse que ia se separar e depois ela poderia voltar ou então ele iria para lá. Mas que era para ela terminar a gestação lá e ganhar o neném lá. Porque Andréia não podia sonhar que ele teria um filho fora do casamento. Então ela não podia sonhar de saber desse filho antes do divórcio sair. Eu não sei muito bem, mas acho que devia ter alguma cláusula no contrato de casamento deles que talvez não poderia quebrar, né, essa questão de você ter amante, ter filhos e sei lá, acho que era algo do tipo. E Marcos ficou com medo de sair com uma mão na frente e outra atrás e Andréia acabar ficando com tudo. E bom, cerca de um mês depois eu recebi ali a notícia que comprovava que o feitiço que eu havia feito no cemitério havia dado certo. A amante estava morta. Faleceu em um acidente de carro na cidade onde estava morando com seus pais. E como até então ela era somente a funcionária que já estava desligada da empresa e que faleceu, né? Não causou muito alarde, sabe? Não se comentou muito ali sobre a sua morte. E as pessoas, elas também não sabiam da gestação. Ela era bem magrinha e não mostrava muito que estava grávida. E acho que no fundo, até Marcos se sentiu meio que aliviado, sabe? E bom, como ninguém também sabia desse caso dele, sabe? Outras pessoas por parte da moça, nem os pais da moça, acredito eu, que sabia. Marcos também não foi atrás, então ali eu finalmente consegui pôr uma pedra em cima da amante de toda essa história. Óbvio que por dentro eu estava sorrindo com tudo isso, porque finalmente os planos estavam voltando ali nos eixos. E bom, depois disso tratei de jogar um feitiço dos bons em Marcos, a fim de ter ele só pra mim. Foi tipo uma amarração amorosa, Leandro. Estou explicando assim para que vocês e os seguidores entendam melhor. Mas no livro levava um outro nome. E bom, a essa altura do campeonato eu não queria ele só pelo dinheiro, mas também porque estava apaixonada. E bom, para que nós dois pudéssemos ficar juntos, eu tive que terminar com Vinícius e Marcos se separar de Andréia. Porém, eu nessa época não sabia que eu não podia desfazer os feitiços que joguei em Vinícius. Então, ele não me deixava em paz. E quando terminamos, ele não fazia ideia ainda de que eu estava com o pai dele. E Andréia também não sabia. E a separação foi um grande baque para ela. Até porque eles estavam há muitos anos juntos, haviam construído assim muitas coisas juntos, sabe? Então, durante esse processo de separação, resolvemos não contar a ninguém sobre nós dois, sabe? Esperar um pouco ali a poeira baixar. Porém, deixei bem claro a Marcos que eu queria a casa.
E no início ele até hesitou, dizendo que era melhor deixar a casa para a esposa, que a gente comprava outro lugar, mas não. Eu queria ficar no mesmo bairro. Eu queria aquela casa e queria mostrar a todos que venci, inclusive aos patrões da minha mãe. Então, lá vai eu com as minhas magias. E rapidamente ele fez o que eu mandei. Após a finalização do divórcio, eu e Marcos assumimos nosso relacionamento e aí eu me mudei de vez para minha tão sonhada casa. E assim, foi um choque para todos. Os meus pais ficaram tão tristes comigo que nunca mais olharam na minha cara. E eu, de verdade, nunca nem liguei. Estava apenas fazendo por mim o que eles não tinham conseguido ali em 17/18 anos de vida. Meu irmão também virou a cara para mim. Andréia ficou tão arrasada, até porque ela me tratava como filha. Enquanto a Vinícius, ele enlouqueceu. Assim, mesmo depois de tudo que eu fiz, ele ainda ficava atrás de mim. E vivia dizendo que ia matar seu próprio pai para ficarmos juntos. Sei lá, na cabeça dele, ele achava que, eu estava com Marcos por obrigação. E, assim, ele dizia várias asneiras pra mim e teve um dia que, eu abri o jogo pra ele. Eu disse que eu não o amava mais e que amava Marcos, o seu pai, e que ele tinha que aceitar isso. E que independente, assim, do que ele fizesse, eu jamais voltaria pra ele. Nesse dia, Leandra, confesso que eu fui muito cruel nas palavras. Eu falei pra ele tudo o que estava entalado na minha garganta. Sobre ele ser um viciado, um escroto, um idiota, um burro. Eu falei tanta coisa com aquele menino que eu acho que no final das contas foi por isso que ele fez o que fez. Assim, mas também acredito que tudo aconteceu também devido aos feitiços que eu fiz contra ele, sabe? Porque só mais tarde eu descobri que não tem como você se desfazer desses tipos de amarrações que eu tanto joguei pra cima dele. Ele estava preso a mim. E quando soube que nunca teria mais nada comigo e ao mesmo tempo eu estava com o pai dele, foi tipo assim, duas grandes decepções ao mesmo tempo. E bom, devido a tudo isso, um certo dia, Vinícius acabou tirando a sua própria vida, com um tiro na cabeça que fez ele falecer na hora. Bom, foi um choque para todos e isso foi a gota d'água para que sua mãe enlouquecesse também. Na época, o pouco de notícia que eu tinha era de que a filha dela, que morava, com seus avós maternos, estava ajudando a cuidar de Andréia, que também havia ido morar junto de seus pais. Então tava todo mundo morando junto. Andréia ficou assim uns bons meses mal. E por estar mal e debilitada, automaticamente estava fora do nosso caminho, já que não tinha forças nem para levantar da cama direito, quem dirá de querer vingança ou algo do tipo. Porém, uns 10 meses após o falecimento de Vinícius, ela melhorou, conseguiu se reerguer e queria vingança. E quando ela começou a querer me afrontar, como por exemplo vir na casa ou então aparecer na empresa, eu recorri ao livro de magias novamente. E fiz para Andréia o mesmo feitiço que havia feito para a amante de Marcos. E após 2 meses, ela desenvolveu um problema no fígado, que segundo os médicos, foi devido a muitos medicamentos que ela tomou em sua fase depressiva e debilitada. Mas eu lá no fundo sabia que, era o feitiço do livro agindo. E bom, assim como a amante, ela também faleceu. E foi muito louco em como em tão pouco tempo tudo isso aconteceu. Porque assim, pra mim foi tudo tão rápido que parece que passou voando. Mas enfim, com a recente morte ali de Andréia, eu senti que Marcos ficou meio abalado. E parecia estar caindo em si, sabe? Sobre toda a situação. Então eu precisei fazer mais magia pra ver se eu afastava esses sentimentos dele. E bom, Li, o tempo foi passando. Eu acabei largando a escola e não finalizando o ensino médio na época. Até porque eu tive que começar a ter os compromissos que, uma dona de casa, por exemplo, tem, né?
E aí, depois de 2 anos ali da morte de Andréia, eu e Marcos nos casamos. E acabei entrando como sócia proprietária na empresa dele. Que não mencionei no início e também não vou mencionar para preservar as nossas identidades. E bom, cerca de 1 ano após o nosso casamento, eu comecei a tentar engravidar. Porque eu queria ter alguma segurança caso um dia, sei lá, acontecesse algo com o Marcos. Porém, eu não conseguia de jeito nenhum. Eu tentei de tudo. Eu fui a várias clínicas e todos os médicos falavam que não tinha problema nenhum. Eu só não engravidava e não tinha nenhuma explicação médica para isso. Eu só simplesmente não conseguia engravidar. Então, depois de um longo período, eu cansei de ficar tentando ali e desisti disso. Então, eu resolvi focar na parte que tinha ali na empresa e fiquei pensando, eu sou sócia proprietária, se acontecer alguma coisa, eu tenho a minha parte ali da sociedade, então tá tudo tranquilo. E bom, ali os anos foram se passando e eu já estava há 7 anos com o Marcos. A vida estava ótima. Eu nunca consegui engravidar dele, mas estava vivendo a vida que eu tanto queria. E era exatamente como eu imaginava, sabe? Ainda estava morando na mesma casa, que era o meu grande sonho. No mesmo bairro nobre, tinha as minhas empregadas, o meu motorista, fazia viagens incríveis ao lado de Marcos. Estava tudo indo muito bem, sabe? De vento em popa. E nessa época, meus pais ainda não haviam voltado a falar comigo. Porém, não moravam mais ali, pois seus patrões / meus vizinhos haviam se mudado. E eles foram juntos, pois ainda trabalhavam para eles nessa época. E nessa mesma época, quando eu já estava há 7 anos, quando completou meus 7 anos com o Marcos, o meu irmão, assim, eu sabia muito pouco sobre a vida dos meus pais e do meu irmão. E a última notícia que eu havia tido do meu irmão era que ele havia conseguido uma bolsa no curso de medicina em uma federal. Bolsa esta que ele conseguiu porque a família para quem os meus pais trabalhavam viam ali o tanto que ele era esforçado e o ajudaram com cursinhos e livros que meus pais nem sonhavam em poder pagar. Mas enfim, contato mesmo com eles era zero. Isso eu sabia pela boca de conhecidos e alguns parentes que de vez em quando eu tentava ali manter contato, sabe? Mas enfim, nessa exata época foi quando tudo que eu lutei tanto, mas tanto para construir, simplesmente começou a desmoronar. E isso aconteceu porque o Marcos simplesmente começou a adoecer. Ele começou perdendo muito peso e também havia ali uma tosse estranha. Foi um difícil diagnóstico, até que ele finalmente veio e Marcos estava com câncer. No dia que eu descobri, na noite do dia que eu descobri, eu tive um sonho com a minha avó. E olha que antes eu nunca havia sonhado com ela. Então assim, eu estava há praticamente 7 anos e mais um pouquinho ali, sempre estudando o seu livro de magia e nunca tinha sonhado com ela. Mas nessa noite em questão, ela resolveu aparecer para mim em sonho. E nesse sonho ela me disse que a conta estava chegando e que a doença de Marcos era uma parte desta conta. Tudo de mal que eu fiz precisava esgotar alguma fonte de energia. E essa fonte de energia estava sendo a saúde de Marcos. Ele lutou contra a doença por 2 anos. E nesse período ele ficou muito debilitado. Teve que se afastar da empresa e quando eu peguei para tocar o negócio sem ele, eu comecei a descobrir muitas dívidas. E ao mesmo tempo, o tratamento de Marcos gerava também dívidas altíssimas. E diante disso tudo, tive que vender a casa. A casa que morávamos, porque era o bem mais caro que Marcos tinha em seu nome. Na época, a casa era avaliada em 8 milhões de reais. A tão sonhada casa que me deu tanto trabalho para entrar nela. Tive que vender, mas fiz isso jurando a mim mesmo que quando tudo melhorasse, eu voltaria. Mas infelizmente isso nunca aconteceu. Bom, a casa foi vendida e fomos morar em um apartamento que, graças a Deus, na época, eu comprei.
Paguei um valor bem baixo por ser um apartamento popular. E assim, eu digo graças a Deus porque na época Marcos deu a ideia da gente só alugar um lugar e não comprar. Porque logo as coisas iam voltar ao normal e a gente poderia comprar a nossa casa novamente. Só que se eu tivesse feito isso, talvez hoje moraria na rua. Mas enfim, com o restante do valor eu consegui quitar todas as dívidas e nosso nome estava limpo novamente. Bom, era o que eu achava. Só que a saúde de Marcos foi piorando e a gente estava gastando cada vez mais para poder tentar salvar ele. Eram várias cirurgias que o plano não cobria, tratamentos que também não cobria e a gente tinha que pagar tudo. Até que os 2 longos anos de tratamento de Marcos chegou ao fim, pois ele faleceu. E aí, Leandra, que o meu pesadelo realmente começou. Eu achava que antes já estava ruim, mas mal eu sabia que é agora que o negócio ia pegar pro meu lado. Eu não conseguia tocar a empresa sozinha. Cada vez que eu tentava resolver uma coisa, eu ia descobrindo uma fraude aqui, outra fraude lá. E eram assim, coisas que estavam na justiça que eu não fazia ideia de que estavam acontecendo. Tinha muitos processos trabalhistas sendo movidos contra a empresa. Estávamos assim, atolados em dívidas. Então eu tive que declarar falência e infelizmente fechar a empresa. Isso porque já estávamos com muitos processos trabalhistas para pagar e foi tudo assim, virando uma bola de neve. E eu tive que vender tudo que o Marcos tinha em seu nome. O apartamento na praia que a gente tinha. E antes que alguém se pergunte por que quando venderam a casa não fomos morar na praia, pois ficava muito longe da cidade em que a gente morava, da cidade em que a gente morava. E não ficava viável a gente ir para lá por conta do tratamento do Marcos, que era na cidade, também por conta da empresa. E era muito longe mesmo. Inclusive, em 7 anos que eu estive com ele, se a gente foi 6 vezes para esse apartamento, foi muito. Mas enfim, também tive que vender um carro que estava no nome dele, que era o carro dele. Um barco que ele tinha e amava, era tipo o grande xodó dele. E aquilo para mim foi tudo muito doloroso, sabe? Ter que vender tudo isso. Mas era preciso, pois as dívidas estavam altíssimas. E bom, depois de tantas coisas ruins, se passou ali um mês e eu recebi uma notícia que era boa. Marcos tinha uma apólice de seguro que eu não fazia ideia. E esse seguro era muito antigo, da época em que ele ainda estava com a Andréia. E algo que me chocou foi que nesse seguro estava que era para apenas filhos. Ou seja, era apenas para Vinícius. Andréia não teria direito a nada. E até hoje eu me pergunto por quê. Não sei se a Andréia fazia alguma coisa escondida e Marcos sabia e ela não sabia que ele sabia. Porque assim, ela era uma mulher muito incrível. Sério, ela era uma ótima mãe, uma ótima dona de casa. E eu nunca entendi por que ela não estava nessa apólice de seguro. Mas foi como eu disse lá no início, eles eram uma família meio estranha, assim. Cada vez que eu ia convivendo mais com eles, eu percebia que tinha várias coisas de errado. Então, acho que ali rolava algum segredo que era do conhecimento de Marcos, mas que eu nunca fiquei sabendo. Mas enfim, como o Vinícius estava morto, um advogado de Marcos me procurou para dizer que talvez eu tinha ali algumas chances de poder ganhar, de poder receber esse valor. Já que na época que ele fez, ele estava com a Andréia e ele não queria que ela ficasse com o dinheiro. E como eu sei que vocês são curiosos, o valor era de R$900 mil. Era muito dinheiro. Não daria para eu comprar novamente a casa, mas daria para eu recomeçar alguma coisa. Só que aí, quando eu acho que as coisas poderiam voltar ao normal, uma grande bomba, e eu acho que por essa vocês não esperavam. Lembra da amante que eu fiz ali o feitiço e ela faleceu? Pois bem, como eu mencionei, não ficamos sabendo de tudo sobre a morte dela, porque não fazia sentido na época a gente querer saber tanto de uma funcionária que já estava desligada da empresa. Mas ela faleceu,
Porém, o filho que estava em seu ventre não. Os médicos conseguiram tirar ele, prematuro. Lutou muito no hospital, mas estava vivo e morando com os avós. E outra coisa que assim eu não imaginava ali era que eu finalmente tinha encontrado alguém para bater de frente comigo. Pois a mãe da garota, né, a avó ali do menino, também entendia de magia. Mas diferente de mim, ela é do candomblé. Ela era do candomblé. E sempre soube que a filha dela havia falecido por conta de magia que jogaram para ela. E de alguma forma, ela sabia tudo sobre a minha vida. Quando ela me procurou junto à criança, eu fiquei paralisada de tanto medo e espanto. Porque eu não imaginava que aquela criança estava viva. E 2, porque a mulher fez questão de jogar todas as maldades que eu fiz na minha cara. Maldades essas que só eu sabia que eu havia feito. Não tinha como outra pessoa saber. Mas bom, no final das contas, apareceu um filho, né? E foi com ele que o dinheiro ficou. E eu não tive direito a absolutamente nada. A única coisa que eu fiquei mesmo foi o apartamento que eu até mencionei antes, que graças a Deus na época eu comprei e coloquei ele no meu nome. E também o carro, que inclusive eu tenho ele até hoje. Na época era um carro de luxo, hoje já não mais. Porém me quebra muito galho. Bom, Leandra, hoje eu vivo sozinha, não me casei novamente. Eu já tive ali alguns namorados, mas nada sério. Não tive filhos. E hoje voltei a ter um pouco de contato com a minha família. Não somos assim próximos, mas pelo menos nos falamos de vez em quando. E o curioso é que diferente de mim, os meus pais e o meu irmão estão muito bem. O meu irmão se formou, casou, teve 2 filhos. E meu irmão, por ganhar muito bem, aposentou, digamos assim, os meus pais, que hoje curte a velhice deles viajando por aí. Eu e meu irmão voltamos ali a nos falar, mas meu irmão nunca me ajudou financeiramente. E é algo que inclusive já até foi conversado entre nós dois, de que ele nunca vai me ajudar, porque segundo ele, eu cacei tudo isso. E de certa forma, né, ele tem razão. Hoje sou CLT, trabalho como secretária de um médico. Esse emprego foi o meu irmão que conseguiu para mim, pois eu estava adoecendo no meu emprego anterior, que era atendente em uma farmácia. E bom, essa foi a única ajuda que ele me deu mesmo. Bom, quando eu resolvi escrever este relato, eu também pensei que poderia ser uma forma de alertar as pessoas mais novas. Quando paro e penso, vejo que eu mudei o curso da vida, sabe? Eu fiz as coisas saírem do eixo para o meu próprio bem-estar. E o preço de tudo isso foi bem caro. E sabe, até hoje eu tenho as minhas dúvidas enquanto a mãe da menina que era amante. Eu tenho a minha teoria de que quem fez a minha vida virar de cabeça para baixo foi ela. Feitiços e magias enviados por ela, sabe? Eu entendo que a doença de Marcos foi consequência dos meus atos. Mas o restante eu acredito fielmente que tenha sido ela. Bom, eu resumi bem a parte do meu declínio para não ficar tão cansativo. Mas assim, o negócio foi violento, tá? E ela botou kkkk. Por isso eu acredito que tinha algo ou alguém forçando isso, sabe? Mas enfim, este foi o meu relato. Eu espero muito que leia e caso ler e algum seguidor for fazer comentários, que seja com respeito. E é isso ali, beijos. Aí ó, um beijo. O relato acabou por aqui, tá, gente? E gente... Gente, eu fiquei assim chocada com este relato. Antes de trazer, eu li só uma parte, né? Porque ele é muito grande. Aí eu falei assim, não faz sentido eu ler tudo e depois ler tudo novamente. E eu não tinha lido, é óbvio, até a parte desse plot twist que o filho do cara tava vivo. E sabe o que eu fico pensando? Através, assim, talvez de cartas ou algo do tipo, já que ela... entendia também de magia e tudo mais, ela devia sempre saber os passos que vocês estavam dando e acredito que tenha sido a mesma forma que ela usou para descobrir quem era o pai do menino. E é muito doido, né, porque ela resolveu aparecer justamente quando ele faleceu, e aí ela teria direito a alguma coisa, porque ela deve ter pensado, cara,
Se ele não quis nem vir atrás pra saber se aconteceu alguma coisa com o neném, se todo mundo morreu e tudo mais, pra que a gente vai procurar? E ela só quis procurar quando, né, ia poder ganhar alguma coisa. E assim, não tá errada também não, né? E aí, gente, eu nem vou ficar fazendo, tipo assim, muitos comentários sobre, porque não tem assim muito o que comentar. Realmente ela fez muita maldade, maldade atrás de maldade, né? Pagou, tá pagando até hoje. Eu só fico muito boba em como as pessoas têm coragem de sair, tipo, fazendo magia, assim, sabe, adoidado, e esquece que uma hora a conta vai chegar. E, gente, tipo assim, você tá mexendo com o livre-arbítrio da outra pessoa. É óbvio que uma hora a conta vai chegar, gente. E outra coisa também que eu fiquei muito pensativa enquanto eu lia é como a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas. Moça que enviou o relato, não me leve a mal, né? Mas, cara, a gente vê uns relatos desse, a gente fica, tipo assim, cada vez mais com o pé atrás em relação aos seres humanos, porque essa menina arquitetou tudo. Tipo, gente, ela simplesmente ela arquitetou todos os passos, todos. De entrar na empresa pra poder ficar mais próximo do menino. E depois do menino foi o pai. Vocês entenderam que foram assim, uma escada de loucura. Enfim, gente, me contem nos comentários o que vocês acharam desta história, desse relato. Como eu mencionei lá no início, eu tinha postado lá no Instagram minha irmã falando que tinha um relato e tanto sobre Maledite. E aí, vocês esperavam que era isso tudo? Que ia ser eita atrás de eita desse jeito? Porque assim, eu até imaginava, mas esse plot twist desse menino aparece no final da história, pra mim foi a cereja do bolo. E assim, estou pasma com essa história até agora. Só que eu tô mais pasma em como essa pessoa arquitetou, né? Essa seguidora arquitetou tudo isso. Tipo assim, tudo. Enfim, coloca nos comentários o que você achou desse relato, dessa história. E é isso. Esse foi o nosso relato de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E também quero agradecer a moça que enviou o relato. Foi um relato muito grande, então acredito eu que tenha dado muito trabalho. E é isso. Muito obrigada por ter enviado, tá? Um beijo. E muito obrigada a você que tenha ficado até o final do vídeo. Tchau, tchau. E até os próximos relatos, né? O nosso próximo vídeo.